Olá, Papo Imobiliário de volta, temporada 2026. Papo Imobiliário, que é um podcast da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. Eu me chamo Maurício Sanches, sou jornalista. E aqui ao meu lado, na condução deste podcast, o presidente da ADEME, Henrique Medina. Preparado para o ano de 2026, Henrique? Preparadíssimo, Maurício. Obrigado mais uma vez. Estamos aí, o ano de 2026, iniciando, um ano de muitas perspectivas, boas perspectivas, um ano onde já estamos falando aí de uma redução, e uma redução considerável na taxa de juros, e a gente sabe que quanto mais barato, quanto menor a taxa de juros, melhor para o mercado imobiliário. Então, é certamente um ano que promete. E, falando de ano que promete, a gente não poderia também deixar de convidar no nosso primeiro programa pessoas que estão de forma muito competente conduzindo uma das maiores incorporadoras e loteadoras do norte do país, talvez do Brasil, que é a Constrói Incorporadora. Então, estamos aqui hoje com essas duas competentes diretoras, a Mariane, que é a diretora de vendas da Constrói, e a Paula, que é a diretora também da Constrói. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Estamos à disposição para ouvir vocês, ouvir um pouco sobre a história dessa grande empresa. A gente não teria, como não começar 2026, com nomes de peso, como a incorporadora Constrói, associada à ADEME, mas não é porque é associada à ADEME, porque vocês têm uma história, vocês têm peso e vocês têm ali todo um legado dentro de um campo do mercado imobiliário. Primeiramente, sejam bem-vindas e a gente gostaria de saber um pouquinho da história de vocês, inclusive na Constrói, e da Constrói em si, representando aí um norte dentro desse campo do mercado imobiliário muito presente. Muito obrigada, inicialmente pelo convite, é uma honra estar aqui hoje, iniciando esse ano que é um ano promissor, para todos nós. Nós seguimos firme trabalhando, com honestidade, buscando sempre o melhor, não só para nós, mas para todos, Então, hoje a gente está aqui para agradecer, estamos aqui para falar um pouco, da nossa história, da Constrói, um pouco do nosso início, de como hoje está a atualidade da empresa e dos nossos futuros aí empreendimentos, que hoje a empresa só tende a crescer, então o nosso crescimento aí, ele é muito grande. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente fala, como eu vou fazer uma entrevista de trabalho, você está entrando numa empresa que está em constante crescimento, E para a gente crescer, a gente tem que ter pessoas boas do nosso lado e a gente tem que trabalhar de forma honesta, E por isso que hoje o legado que a Constrói leva são os loteamentos 100% regularizados, tá? Eu agradeço aqui inicialmente, tá aqui a Mariane, que é a coordenadora de vendas, a nossa diretora de vendas. Eu vou passar a palavra para você dar um bem-vindo e aí depois eu já sigo aqui com o início da empresa, tá? Muito obrigada pelo convite, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo reconhecimento também. Com certeza, ver o nosso trabalho, toda a nossa perspectiva sendo assim valorizada, a gente se sente realmente muito grato. Nesse ano de 2026, com certeza, com grandes planos, a Constrói, assim, já tem uma meta traçada e com certeza trará dados expressivos para vocês, como todos os anos. Vamos lá, então, para quem está nos assistindo agora, só para entender quem é a Constrói. Basicamente, se a gente pega ali o mercado de lotes, você passou a ponte, você começa a visualizar vários lotes, vários empreendimentos, e eu tenho certeza que você, ao passear, passou ali pela ponte, ficou ali, nossa, como aqui está crescendo, como aqui já está dessa forma, como o mercado imobiliário cresceu pós-ponte, Então, quando você olha para esses lotes, é uma boa parte da Constrói que você está visualizando, só para a gente contextualizar quem está nos assistindo. Então, vamos apresentar a Constrói para quem está nos assistindo, Paula? Sim, sim. Como a gente estava até conversando há pouco tempo, hoje o Manauara, na sexta-feira, sábado, ele pega o carro, pega a família, e atravessa a ponte e vai para os pontos turísticos de Iranduba, Então, hoje a nossa sede da Constrói é logo após a ponte,
né, o nosso escritório, e nós somos uma empresa que estamos há 15 anos no mercado, né, no ramo imobiliário. Somos de Minas Gerais, né, somos uma empresa familiar, então a empresa que trabalha eu, meu pai, né, meus irmãos, todo mundo em um segmento, em uma determinada função. Iniciamos aí, fomos a primeira incorporadora 100% regularizada no município de Iranduba. Então, quando nós iniciamos nesse ramo, fizemos o primeiro lançamento, ainda não tinha ponte. Então, assim, nós acreditamos que Iranduba, né, ia ser o que é hoje, a expansão de Iranduba. Então, assim, foi de fato acreditar, de fato arriscar. Nós sabemos e somos prova disso, que se não fosse a Constrói hoje, às vezes o crescimento de Iranduba não seria um crescimento tão organizado, né? Porque hoje você vai para Iranduba, o que você vai é bairro planejado, né? Até mesmo a concorrência que veio tem que seguir, né, aquela trajetória, tem que seguir o 100% regularizado. Então, assim, isso trouxe um benefício muito grande para o município de Iranduba, né? E para nós também, que hoje é a nossa região, né? Hoje eu sou mais manauara do que muito manauara, né? Gosto do Tucumã, então assim... X-Caboquinho. Do X-Caboquinho, que eu não deixo. Então, inicialmente é isso, né? Somos empresa familiar, então, assim, acreditamos e, volto a repetir, Iranduba, como disse, está em constante crescimento. Então, aí acho que menos aí de 2, 3 anos, né, vai estar quase 100% ali povoado. Então, assim, estamos aí para fazer a diferença. Só fazendo acho que um adendo, que eu acho que é importante, quando a gente fala de lotear uma área, você fala de ordenar, né, aquela respectiva área. Então, acho que a função social, urbanística, que vocês estão levando também para Iranduba, ela é fundamental. Porque quando você loteia, quando você regulariza uma área e você, portanto, loteia aquilo e vende, né, no mercado, você está trazendo ordenamento urbano para aquela região. Então, acho que a função da Constrói dentro do município de Iranduba, né, o papel da Constrói dentro do município de Iranduba, eu acho que é muito importante. Eu acho que Iranduba, a gente ouve falar de poucas invasões. Eu acho que a Constrói tem um papel relevante. Eu acho que nesse contexto queria parabenizar vocês por todo esse trabalho que está sendo feito naquela região. E Henrique, tu és incorporador, né? Então, até pouco tempo, o manauara, quem mora em Manaus, já pensava, nossa, é muito distante comprar um empreendimento depois da ponte, né? E aí, a Paula vem e traz a informação que eu não sabia, que você já tinha um empreendimento antes dessa ponte existir. Até ter visão de negócio, sim, né? E aí veio a ponte, mesmo com a ponte, por muito tempo, por muitos anos, esse manauara ainda achava muito distante. Hoje, com essa expansão do mercado imobiliário, eu posso estar errado, vocês podem me corrigir, mas essa visão mudou, né? Parece que estar depois da ponte é logo ali, como até o próprio nortista fala, logo ali. Uhum. É uma visão equivocada minha ou realmente a gente tem ali uma expansão visível e que modifica até um comportamento social? Não, é isso mesmo. Eu sou um apaixonado por Iranduba e eu vou fazer um adendo, falar um pouco assim da minha história em relação a Iranduba. Eu fui comprar terreno em Iranduba antes da ponte. Eu atravessava de lancha e ia alugava uma lanchinha ali e ia ver terreno naquela região. E o que hoje eu digo, né? Que é mais fácil você sair do quilômetro 10, 20 de Iranduba e chegar no centro. Você chega ali em 20, 30 minutos, você está no centro de Manaus. Uhum. E para você chegar em 20, 30 minutos no centro de Manaus, por Manaus, você tem que estar aqui pertinho. Né? Então, eu acho que Iranduba é isso. O que eu acho que a gente precisa fazer em Iranduba é desenvolver comercialmente aquela região. Sim. É levar comércio, é levar infraestrutura comercial. Eu acho que é isso. Mas isso é questão de tempo. Acho que as coisas estão avançando de sobremaneira em Iranduba e certamente a tendência com esse volume de unidades que estão sendo vendidas e de casas em construção lá, isso é natural, já. Tem muita coisa acontecendo hoje lá, já isso está muito bem ocupado, muito bem adensão. E Mariane, qual é o segredo então de vocês estarem vendendo tantos lotes, mulher?
Olha, não é segredo. A economia é oferta e demanda. Trabalho. Trabalho. Então, como vocês mesmos acabaram de dizer, houve uma mudança, rompeu um padrão na mente do cliente, que ele passou a enxergar com outros olhos após a ponte. Quando houve a demanda, logo veio a oferta, mas claro, com muito trabalho, respeito, compreensão, tanto comercial quanto respeito social, juntamente, claro, com os gestores do município, né? Porque, como você falou, a gente está construindo ali, a gente está edificando Iranduba. Então, acredito que seja isso. A demanda gerou oferta e logo um trabalho de excelência. E até descortando aqui, né? Hoje o cliente, ele vai comprar, ele tem uma compra segura, né? Hoje nós buscamos, né, o nosso preço, o que a Constrói veio e fez nesse ano de 2024. A gente deu a possibilidade, a gente conseguiu dar a possibilidade para aquele cidadão que não conseguiria comprar um imóvel, né? Então, nós fizemos aí um estudo de mercado, né? Nós fizemos aí algumas trajetórias para dar a condição para aquele que não tinha condição até em 2024. Então, hoje eu tenho o público, né? O D, o público C, o B e o A. Então, assim, aquele cliente, nossa, eu nunca vou ter um lote, não. Você vai ter, né? A gente vai, como diz, organizar para ele ter aquele pedacinho de lote, porque hoje a nossa parcela é o quê? Até já querendo vender um lote aqui para vocês, 199 né? mensais, adquira hoje mesmo seu lote. Né, do lote. Então, assim, hoje qualquer É um final de semana de farra. É um peixe que você vai comer com a peixe. família, né? E olha para você ver, tudo isso, né, é uma estratégia que nós tivemos, que nós estamos com muitos lotes ainda para lançar, que foi necessário, mas que a gente faz tudo com o quê? Regularizado, né? Todos com licenciamento. Hoje você chega lá, eu quero isso, quero a documentação, vem fiscalização, nós temos tudo. Porque antes, quando se falava em lotes, as pessoas tinham um receio, né? Porque já houve, né? Já tinha um histórico, né? Como se diz, a pessoa, ela passa por várias coisas na vida, e uma pessoa que nunca foi enganada por comprar um lote de terra é muito pouco. Então, assim, teve várias pessoas que, de fato, foram enganadas por outras, terceiros, né? Então, assim, a gente veio para mudar, né? E nós temos hoje aí a região dos lagos, que é a região que vai contemplar aí 10 empreendimentos, 60 mil lotes, 200 mil famílias. Então, assim, é um crescimento muito grande. E para você crescer, né, com essa segurança, você tem que caminhar certo, de forma correta. Então, assim, é uma segunda cidade, né? E nós trabalhamos, né, para, de fato, oferecer o melhor para todos. E, Paulo, essa região dos lagos, só para quem está nos assistindo e não sabe onde é que fica, quantos quilômetros de Manaus? É com você, Mariane. Pode fazer sua propaganda. Pessoal, a região dos lagos é a primeira do Amazonas, Esse né? empreendimento já foi lançado? Ou... Já foi lançado. A região dos lagos é um complexo de loteamentos. Isso. Nós estamos na segunda etapa. A primeira etapa foi o Lagos Residência. Segunda etapa, o Riviera dos Lagos. A primeira entrada será no quilômetro 2 da Manoel Urbano e a segunda entrada no quilômetro 5 da Manoel Urbano. A região dos lagos ela é banhada pelo Lago Janauari, que tem acesso ao Rio Negro. Olha que legal. E ali, contemplando 60 mil lotes, na finalização de todos os projetos. São uma densidade lotes, populacional muito grande. Então, tem investidor primeiro imóvel, tem investidor comerciante, empreendedor, tem todos os públicos, igual ela falou. A gente tem um estudo comercial muito aprofundado. Inclusive, eu faço isso em cada venda, de cada loteamento, para saber quem é o meu cliente, como que eu vou impactar cada cliente com cada campanha. Realmente, financeiramente, vai dar certo ou não? Porque hoje em dia a gente trabalha de uma forma que aquela parcela ela não impacta no orçamento de uma pessoa que ainda quer levar o filho no shopping,
paga a escola da criança. Então, a gente trouxe essa visão de investimento e, além disso, vem com a infraestrutura e legado, né, Paula? Sim. Então, juntou o útil ao agradável e tá aí o sucesso. Eu queria destacar aqui que eu acho que nosso programa é visto também por estudantes, por quem atua no mercado imobiliário, que tem vontade de atuar, né? Corretores, área de vendas. Eu queria destacar, eu acho que a visão empreendedora dessa família, através, sobretudo, do patriarca, do Gilson, que é o CEO da Constrói CEO hoje. da companhia, um amigo querido. Eu acho que o mundo ele é feito de oportunidades, né? Você falou Sim. de oferta, procura. Eu acho que a Constrói teve uma veia, achou uma veia, e só ela conseguiu ver isso. E quando precisou, ele acelerou. Né? Então, eu acho que o crescimento da empresa de vocês foi um crescimento muito grande e muito por essa oportunidade, muito por essa veia que vocês encontraram. Você falou um pouco sobre trabalhar de forma correta, empreendimentos 100% regularizados. A gente sabe que Manaus tem esse problema de empreendimentos, pessoas que não querem passar pelo que a gente passa, né, licenciar os empreendimentos, quer vender antes de licenciar, então isso não pode acontecer. Mas eu destaco a credibilidade, eu acho que é muito importante. Credibilidade você não consegue de um dia para o outro, né? Então, você constrói, né? Fazendo verdade. aqui uma analogia aqui ao nome de vocês. Então, eu queria, assim, parabenizar, né, de novo o Gilson por essa visão empreendedora. Muito. Que viu, eu acho que viu em Iranduba, né? Muitas pessoas olhavam Iranduba de um jeito, e o Gilson viu da forma que eu acho que Iranduba de fato merece, que viu uma grande oportunidade de crescimento, de começar acompanhei. Nisso eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a Constrói está aqui já tem bastante tempo. Sim. Começou com um empreendimento menor ali na Carlos Braga, isso, não foi? Amazonas e a coisa perfeito. E a coisa foi escalando, e talvez ela tenha escalado, talvez com esse encontro assim legal da família toda atuando junto. E eu acho que é legal falar um pouco sobre isso, porque tem muitas empresas familiares e tal. Então, destacar, e queria pedir para você falar como é que foi esse início para chegar até hoje aqui, Paulo. Nós viemos, né, de Minas para trabalhar aí no ramo de olaria, né, e desse ramo, alguns percursos, vendemos a olaria, né, então retornamos para Minas Gerais. E aí houve uma situação de um terreno que nós havíamos comprado, onde é o Residencial Amazonas 1, que foi o primeiro loteamento a ser lançado. E que ia haver uma desapropriação. Então, meu pai falou assim, vou fazer um projeto de um loteamento e vou, né, levar adiante esse projeto para a gente dar início. Então, começamos, né? Como se diz, nossa família é toda do ramo de olaria, inclusive, até hoje, né? O restante da minha família trabalha no ramo de olaria em Minas. Então, assim, nós voltamos, né? Meu pai, minha mãe e meus irmãos voltaram antes, eu já estava fazendo faculdade de Direito em Minas Gerais. Então, voltaram e começaram do zero. Na verdade, um novo ramo, uma nova experiência, né? Como você entrar aqui e, eu não sei fazer isso, né? Mas o que eu tenho para hoje é isso. Então, assim, de fato, foi assim, um homem de visão e de garra, que ele, assim, rompeu barreiras e fronteiras. E para ele, se ele não sabe, ele vai procurar fazer. Então, começamos. E aí, nasceu o Residencial Amazonas 1. Né, que foi lançado em 2010. 2012. Em 2012. E com isso, lançamos sucesso de vendas, aí veio o 2, né, estamos no 3, a Sutuba. E logo após, né, eu já vim para Manaus para ajudá-lo. Então, já entrei na parte jurídica da empresa, hoje, inclusive, sou a diretora, né, da parte jurídica. Tem o meu irmão, o Gilson Filho também, que hoje é um engenheiro, que já trabalha na parte de licenciamentos, né? E tem o Juraci Neto, que é o caçula,
que está também na gestão junto com a Mariane no marketing, que está fazendo os vídeos, né? Bem aparentado, como diz o outro, provido de beleza, né? Aí a gente falou assim, vamos colocar ele lá no marketing que vai fazer sucesso. Então hoje, né? Graças a Deus, somos empresa familiar, né? O pai e os filhos, né? Tem a Kelly também, que é a irmã e sócia do meu pai, que fica na administração direta também lá da matriz, que a nossa matriz hoje é em Minas Gerais, né? Então, estamos aí, como se diz, e daqui uns dias, daqui uns anos, os nossos filhos também, a gente não pretende aí, né, deixar esse percurso passar. Muito bem. Henrique, eu acho que eu sei qual pergunta você quer fazer. Como vocês conseguem ter foco nos negócios e sentar para almoçar? Isso é bom. Uma boa. Essa, né? Todo mundo quer saber. Então, gente, vou revelar o segredo. É maturidade emocional. Maturidade emocional. Saber que a hora do almoço é a hora do almoço, a hora do café é a hora do café, e a hora de tá todo mundo em reunião. A Paula é a Paula, responsável pelo departamento jurídico. A Mariane é responsável pelo departamento de vendas. E aqui nós estamos falando profissional. Pessoal, é lá fora, terminou a reunião. Mas vida acaba que que não tem como. A família que trabalha Vem cá, minha junto. cunhada, vem cá, minha cunhada. Vamos conversar um pouquinho sobre essa Família que trabalha junto, não tem como. Você sempre está discutindo trabalho. Bom que logo faz as verdade, no pazes, né? Não tem almoço. como... Verdade. Faz mais negócio, né? Tá ali na mesa pensando, nossa, eu tive uma ideia, vamos fazer isso? Vamos. Mas, graças a Deus, tudo em paz. Mas você está aproveitando esse gancho, a gente está entrevistando, Henrique, 2 mulheres, né? Uma que é diretora de vendas, outra que é diretora do departamento jurídico, representando uma empresa que já tem o seu legado, tem a sua importância dentro do mercado imobiliário, né? E 2 mulheres dentro de um campo ainda, né, muito masculino, Sim, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco para a gente, né? Dentro desse contexto, né, de 2 mulheres no mercado imobiliário, né? Como é que vocês foram inseridas nesse contexto e como vocês, né, estão se colocando, né, e dentro desse protagonismo no mercado. Não é fácil, né? Então, assim, nós mulheres, a gente sabe que não é fácil, mas hoje a mulher está, como se diz, de igual para igual. Hoje não, já tem algum tempo. Então, assim, como que eu posso dizer? Nós temos nosso espaço, né? E eu agradeço por ser mulher, viu? Porque a gente tem aí nossas particularidades, e a mulher, ela vê coisas que às vezes o homem não vê. Eu tenho muito ficado linha de frente com o meu pai também, então, assim, às vezes meu pai vê uma coisa, eu já vejo outra. Então, é uma balança, né? E é um ramo muito masculino ainda, né? Igual eu falo, às vezes eu vou fazer uma reunião, é só eu de mulher na reunião. Eu coloco uma mesa, 10 homens, então é só eu de mulher. E acaba que a gente tem, né? A mulher tem que ter pulso firme, a mulher ela tem que ter a postura dela. Isso aí para a gente até mesmo ganhar o espaço, né? E o respeito. Manter a postura, de fato. Tem conhecimento técnico. Ter conhecimento. E hoje a mulher, como se diz, daqui uns dias eu acho que não vai ter nem muita distinção mais de mulher para homem, sabe? E é isso. Né? A cada dia lutando e, como diz, matando um leão a cada dia. Olha, que no congresso que teve da ADEME, a gente ainda chegou a comentar o quanto era reduzida a quantidade de mulheres sim. lá. Lá no ADEME Connections? E a Foi. gente, mulher, a gente ficou, cara, realmente o mercado ainda é muito masculino imobiliário, mas nada que uma firmeza, né? Conhecimento técnico, Sim. resultados, que hoje em dia o resultado fala por você, nada não passe como um tapete vermelho e faça você sentar de igual por igual em um homem em uma mesa. É isso mesmo. Pessoal, eu queria dar aqui uma para quem está em casa, para entender um pouco o tamanho e o que a Constrói está fazendo aqui no norte do país. Mariane, quantos lotes vocês venderam no ano de 2025? 2024 foram 7 ou 8 mil. 2025 provavelmente foi 5 mil. Certo.
Mas, assim, 2025 teve a questão da alta taxa de juros, né? Que pra gente foi um pouquinho... O mercado deu uma desacelerada, mas não parou. Mesmo assim, ainda foi um ano de de excelentes resultados. E esse ano promete, né? Com a perspectiva de agora baixar a taxa. Ó, vender 5 mil lotes no ano são 450 lotes, 400. Eu sou de humanas. 400 410, Vocês podem fazer essas 400. contas. São mais de 400 lotes por mês. Então, só para vocês terem uma ideia, são 400 vendas feitas em um mês. É um número que ninguém faz em Manaus. Né? Nenhuma empresa que vende empreendimentos multifamiliar, não vende apartamento. Então, esse número de lotes, nós devemos ter vendido, não fechamos ainda pesquisa, alguma coisa em torno de 10 mil apartamentos, né? Residenciais multifamiliares no ano, de 8 a 10 mil. Vocês fizeram 5 mil unidades. Né? Então, é só para mostrar, eu acho que realmente a força hoje da Constrói no norte do país. Mas nossas vendas, são vendas agressivas. O nosso método é agressivo, né? Igual eu falei para vocês agora há pouco. O nosso valor hoje, né? Que a gente tem o valor da parcela e como que eu posso dizer? E o tempo de financiamento, né? Que ajuda também. Então, assim, hoje para concorrer com a Constrói, não tá fácil, não. Não tá, como se diz, não está fácil, porque com o valor da parcela, com o tempo de financiamento que nós temos, e o nosso financiamento é próprio, né, com a própria construtora, não é fácil. Então, assim, é um método que nós estamos fazendo já há algum tempo, acho que desde 2024, né, que a gente já está fazendo dessa forma, que tem tido resultado, né, às vezes até mesmo essas vendas expressivas foi por conta disso, né, porque às vezes a pessoa consegue pagar uma parcela de 200, mas não consegue pagar uma parcela de 300, de 350. E aquela pessoa que você vende, às vezes de menor poder aquisitivo, é a pessoa que é mais adimplente, entendeu? É aquela pessoa que é o dinheiro suado, tá ali trabalhando todo dia com o dinheiro suado, dele, que é o sonho dele. Então, todo dia coloca lá R$10, 20, 30, no final do mês está lá. Entendeu? O boleto pago, né? A parcela paga. Então, assim, a gente tem tido, né? Umas grandes surpresas em relação a isso, né? A relação à classe, às pessoas que a gente tem realizado algumas vendas. E também, né? O tamanho do lote, que a gente diminuiu para 5 por 25, né? Até mesmo para ajudar também nessa aquisição, entendeu? Então, desmembramos os lotes, porque aí a gente consegue ajudar e dar essa oportunidade para quem não tinha, né? Excelente. Qual seria, Paulo, você que está ali na ponta, vendendo ali 500 lotes, vou pegar aí os últimos 24 meses, mais de 500 lotes mês. Qual seria o grande diferencial, eu acho que da Constrói, para estar, quando o cliente vai lá em Iranduba, escolhe um lote de vocês? Você falou aqui de parcela, você falou de tamanho de lote, você falou de região dos lagos, perto do Rio Negro, Iranduba. Mas qual você acha que é o maior diferencial, eu acho, que vocês têm hoje? Talvez a família estando junto, talvez as mulheres à frente do negócio. Qual o grande diferencial aí, Mariane? Eu acho que a gente aprendeu a se comunicar com o nosso público. Porque tem a mensagem. Eu transmito uma mensagem para você através de um código. Se você compreender através desse código, você vai entender minha mensagem. Então, quer dizer que eu acertei. Então, eu acredito que a comunicação. A credibilidade. Descobrimos o público, juntou a credibilidade e a comunicação. Perfeito. Competência. Porque se a gente não fala o que a gente quer falar, não tem como a pessoa adivinhar. Então, eu tenho que falar o quê? Compre o seu lote aqui. Parcelas a partir de tanto. Então, eu preciso comunicar o que eu quero que o outro faça. Compre seu lote. E isso a gente engajou em tudo. Desde a ponta. Quem que é a ponta?
É nossa equipe de vendas. Corretor. Desde o corretor, até o gerente, até as imobiliárias, até dentro da própria Constrói. Todo mundo falando da mesma língua. Isso. Todo mundo, todos os departamentos. Vamos conversar mais, vamos reunir mais, vamos elaborar mais, vamos ser mais profissionais, vamos nos capacitar mais, vamos investir em educação. No entanto, que a gente tem um projeto lá que chama Papo de Corretor, que a gente educa os nossos corretores que estão ali na ponta. Excelente. A gente marca uma vez no mês, a gente fala sobre... Eu já fiz uma palestra lá sobre vestimenta. Não é porque a gente vende lote que a gente tem que andar desarrumado. Já fiz uma palestra sobre a tendência do mercado imobiliário ano passado, de 2025, alertando eles onde captar cliente, perspectiva de fechamento de venda, através de onde os clientes vêm. Já fiz workshop de tráfego pago, que hoje em dia é um dos principais veículos de vendas. Que hoje cada corretor é um empresário, né? Ele está investindo ali no tráfego pago dele, está investindo no impulsionamento né? Com certeza. Mas às vezes falta o caminho das pedras para ele só. Isso, aí a comunicação mesmo. que a gente chega, abre as portas e fala, olha, é isso aqui, faz. E aí ele vai lá, igual Não tem como dar formiguinha, errado, né? e faz. Uma comunicação assertiva, né? Isso. Nós Muito. temos aí cerca de 150 imobiliárias parceiras hoje da Constrói, né? Porque nós temos a parceria com as imobiliárias, né? Com os corretores que são filiados a essas imobiliárias. E, como se diz, exigimos o Cresce, né? Até mesmo eu sou conselheira do Cresce aí há, acho que há 2, 3 mandatos consecutivos. Né? Até um abraço pro Paulo aí, o presidente do Cresce. Querido Paulo. Do querido Paulo. Abraço, Paulo. Né? E nós estamos Flamenguista. Meu amigo. Abraço, Paulo. Então, estamos aí trabalhando em conjunto também com o Cresce, né? E com Sempre. todos os órgãos fiscalizadores, IPAAN, IFAM. E hoje, nós, assim, estamos até rígidos quanto à concorrência que vem para o Iranduba, né? Quanto a essas empresas, às vezes, que querem aí fazer o lançamento sem estar regularizado, para, de fato, a gente não deixar. Por quê? Porque quando a gente fala Iranduba, né, na cabeça aí da população, acaba parecendo Constrói. Então, assim, o que a gente quer é isso, Iranduba Constrói. Então, a gente não pode deixar manchar o Iranduba. Então, junto com o cliente, a Constrói também fiscaliza. Entendeu? Para justamente para o mercado, regular, né? o mercado, né? Isso, regular Paulo? o mercado. É isso mesmo. Por falar em Iranduba Constrói, fiz um levantamento esse mês. Sabe quantas placas a gente tem de outdoor só naquela região? 27. Então, assim, para uma incorporadora ter 27 placas de outdoor, é uma comunicação muito grande. Sim. É uma logística de E além do marketing, estratégia né? muito grande. nós- Investimento muito sim, alto. é um investimento. Muito bem. Estamos na SBT também, né? A gente tem vários parceiros, Sim, Grupo vários Norte, parceiros. Sim. Rede Tiradentes, Portal do Zacarias, Rádio Boas Novas em CM7. Iranduba, CM7. Então, já nos familiarizamos E é o aqui que com vende todos. também, né? Até falando de vendas, que a parte da Mariane, o marketing hoje, ele é, como diz, se não for 60%, É a comunicação, né? que ela está falando, é saber Isso. se comunicar, né, Paulo? Isso. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, Maurício, que eu acho que é importante também, para deixar a turma que está em casa aí também de queixo caído, só para entender o tamanho dessa empresa. Mariane e Paula, quantos lotes vocês lançaram o empreendimento agora há pouco tempo em Pré-lançamento. Boa Vista, né? Foi um pré-lançamento. Boa Não, Vista. lançamento Boa Vista. Aquele lançamento ali que foi Sim. vender algumas unidadezinhas. Conta um pouquinho pra gente como foi isso aí. Ah, sim. A gente está falando de Boa Vista, Roraima, pessoal. Ali nós planejamos, né, o lançamento. E assim, foi uma surpresa muito grande, né? Muito grande. Vocês acreditam que nós vendemos, acho que foi em torno de 1.200 lotes e um dia de vendas? Nossa.
parou Boa Vista, nós paramos Boa Vista. Então, assim, até o governador estava lá no nosso empreendimento esse dia. Então, assim, foi um sucesso de vendas e já estamos preparando para a próxima etapa, né? E assim sucessivamente. Inclusive, eu fiquei sabendo que teve lançamento lá recente, um concorrente, não vou falar nome, né? Porque não pode. Mas não foi o sucesso que a Constrói foi. E foi o primeiro empreendimento, assim, né? Muito feliz. Da Constrói lá em Boa Vista. Eu quis falar isso só para vocês terem uma ideia do tamanho que essa turma está tomando, né? Ela acabou de falar, eu quis falar um pouco, né? Desse retorno da Constrói para o Amazonas, né? Do início, da ida e do retorno, para mostrar o tamanho que vocês estão hoje. E a gente tem muito orgulho por ser nosso associado, orgulho por poder compartilhar conosco essas experiências e esse sucesso. A gente fica muito orgulhoso de ter uma empresa como vocês atuando na nossa região e expandindo para outras regiões do norte. E como nosso associado, né, Maurício? Com certeza. E falar sobre expansão, pode ser até uma dúvida genuína minha. Vocês são da área, eu sou jornalista, atuante, né, dentro de uma área muito específica, mas é uma dúvida minha, porque a gente tem ali a região metropolitana de Belém, por exemplo, onde já tem incorporadora nossa, né, ali atuando, e a gente tem vocês aqui já em Iranduba e outras também que já estão ali por Iranduba. É uma realidade essa expansão, né, do mercado imobiliário fora Manaus? Será que a gente consegue até ultrapassar Iranduba daqui a um tempo mais curto, médio, para, sei lá, alguma coisa desse sentido? Eu vou te falar, não faz 5 anos. A expansão ali... Eminente. Isso mesmo. Tá? Ir lá para moradia. Hoje, qual que é o nosso cliente? A maioria dos clientes, às vezes, nem é investimento, é para moradia. Então, mesmo. Eu acredito, né, e creio que o Iranduba vai ser, de fato, buscar a moradia para se morar e, às vezes, trabalhar em Manaus. Entendeu? Porque até mesmo a questão do trânsito. Hoje, você sai de Iranduba para Manaus, é muito mais rápido que você sai da Zona Leste. É muito mais rápido que você sair para Barreira. Então, Manaus, hoje, o crescimento de Manaus é Iranduba, né? É para Iranduba. E nós estamos lá para, né, te apoiar, te vender seu lote e vender seu sonho, que a Constrói vende sonhos. Eu queria... Bom, caminhando para o final, né, Maurício? Está quase chegando no final. Do nosso primeiro e alegre podcast do ano. Mas falar um pouco sobre as perspectivas da Constrói para o ano de 2026. Tem muito lançamento, Iranduba, Manaus, outras regiões, outros estados. Fala um pouquinho das perspectivas, já começaram aí com o pé direito aí, lançando aí, tendo uma bela performance de vendas, né? Fala um pouquinho para a gente do ano. Sim, eu vou falar um pouquinho e depois você complementa, Mariane. Nós temos um pré-lançamento em Manaus também, que vai ser em Tarumã agora, então também a cidade de Manaus, né? E temos aí o lançamento oficial do Riviera dos Lagos, né? Que foi um pré-lançamento que nós fizemos agora no final do ano, então o lançamento será agora nesse ano. Então, assim, no pré-lançamento, várias reservas, então, assim, está a todo gás. E temos grandes novidades que nós estamos trazendo de fora para complementar a nossa região dos lagos, assim como Iranduba, que vai ser aí no momento oportuno, como se diz. Pode dar uma palhinha não ainda? Não tem nenhum spoiler. Não, mas assim, é desenvolvimento, tanto comercial, é um desenvolvimento muito bom. Então, hoje, o meu pai, ele viaja muito e até mesmo... as viagens dele, aí vai para a China, Estados Unidos, é para trazer coisas de fora, para proporcionar para o manauara, né? Então, assim, a gente tem buscado aí muitas novidades, né? Muitos investidores de fora para, de fato, mudar e melhorar o nosso Iranduba. E temos também em Porto Velho também, que a gente está trabalhando, Rondônia, né? Se possível, Rondônia, se possível for para a gente... Rondônia, Roraima, Amazonas... Isso. Minas Gerais nós já temos empreendimentos. Vamos lançar também o Chacareiro em Uberlândia. Essas meninas não estão tomando conta do Brasil aí, Maurício. Como se diz, o trabalho não para, gente. Daqui para, se Deus quiser, né, para mais. É isso mesmo.
Tem chácaras também, chácaras Águas Negras. Isso, também tem um chácara que nós vamos lançar agora, que fica lá no quilômetro 25, né? Tem até um Isso. banho lá, o banho do 25, que é maravilhoso. Na frente do empreendimento. Isso, na frente do empreendimento. Então, os clientes vão ter entrada exclusiva, vai ser exclusiva ali para os clientes. Então, assim, pessoal, é muita novidade boa, né? É muito trabalho em 2026. É muito trabalho que vem pela frente. Muito planejamento, organização. Isso. Eu vou passar a palavra para vocês finalizarem, mas antes eu queria de novo fazer um adendo e falar um pouco. O licenciamento de um loteamento, ele é diferente de um licenciamento de um empreendimento multifamiliar. Eu queria falar um pouco para quem está em casa. Ele requer um tempo muito maior de licenciamento, porque envolve outros órgãos, envolve o parcelamento do solo, envolve doação de área para o poder público, envolve um licenciamento muito pesado, do IFAM, sobretudo ali na região de Iranduba, que é uma área que tinha alguns sítios arqueológicos e tal. Então, enquanto você consegue comprar um terreno e lançar ali em 6 meses, 1 ano, né, em Manaus, um loteamento você requer muito mais tempo. Então, só para deixar claro que o que está sendo lançado hoje certamente está sendo planejado 3 anos, mínimo. 3 anos. Isso é muito legal para mostrar que o trabalho não é de hoje, né? É um trabalho que começou, que o que vocês estão fazendo hoje, vocês estão colhendo já é fruto do que foi plantado há vários anos atrás. Então, mais uma vez... Inclusive, nós já tivemos licença com 7 anos aí para conseguir liberar a licença, que foi um lançamento que nós fizemos. Então, assim, o início, o start, ele inicia aqui, né? E tem todo um caminho a ser percorrido. Então, assim, é um tempo. E quando a gente faz o lançamento, nós já queremos, já de imediato, trabalhar nas obras, né? Até mesmo para liberar o nosso cliente para poder construir, né? E fazer a doação, porque nós fazemos tudo privado, né? Então, toda a infraestrutura é nossa. E depois, quando finaliza, que a gente entrega para o município, a gente faz a doação para a prefeitura, né? Que a partir daquele momento ali, aí a prefeitura que já segue com as manutenções. Perfeito. A gente está chegando ao final do nosso Papo Imobiliário. Queria agradecer a Paula, a Mariane, pela essa estreia maravilhosa. É o primeiro de muitos que virão. Né? E a gente não poderia reestrear o Papo Imobiliário ano 2026, né? Sem ter uma pauta de peso, sem ter pessoas, né, que pudessem falar aí desse mercado que vem aí em grande crescimento, né, Henrique? Então, para a gente... é felicidade em recebê-las, em conversar sobre um desses nichos de mercado, do mercado imobiliário aqui, que está em crescimento. Isso aí. Bom, agora eu deixo com vocês aí. Queria agradecer a todos mais uma vez. Temos aí um ano bem animado, com muitos lançamentos, muitos lotes, muitos apartamentos, muitas casas, muitas salas comerciais, muitos galpões, muita coisa boa. Já curtiram o carnaval, agora é só trabalhar, né? Deixar com as meninas agora, para as meninas poderem se despedir aí desse nosso papo bem agradável. Pessoal, muito obrigada, né, mais uma vez por ter nos convocado, nos chamado, que como a gente estava tentando marcar isso aí desde o ano passado e nunca dava certo. É tanto lançamento que não dá certo. Olha, isso é tanto trabalho, né, que não dava certo, mas de antemão, muito obrigada por tudo, né, obrigada por esse espaço aqui pela Constrói. Saiba que a Constrói é uma parceira, né, direta de vocês. E falar para quem não está nos ouvindo, né? Nós estamos de portas abertas, né? Iranduba está de portas abertas para vocês, tá? E tenha certeza que é um crescimento, né, cada dia maior. Então, o investimento que você vai fazer hoje é um investimento seguro e certo. Então, estamos aí para todos, na verdade. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Fiquei extremamente honrada, né, pelo reconhecimento e por também, né, ser convidada lá da doutora Paula, que hoje em dia é uma grande referência dentro da Constrói para todos nós, um exemplo. Quero agradecer também todos vocês que assistiram o nosso podcast, tanto clientes como corretores imobiliárias. Você que assistiu e não conhece a Constrói Incorporadora, convido vocês a vir até nós e nos conhecer. Vou receber vocês com muito carinho, com muito amor e adquirir o lote hoje mesmo, se possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi ótimo. Henrique,
Esse é o primeiro de muitos ainda pelo ano de 2026. Vamos estar dividindo essa bancada, recebendo várias outras pessoas com nome, com peso e com né, história dentro do mercado imobiliário. Então, boa sorte pra gente também aqui, né? Vamos lá. Nossa. Feliz 2026 26. aí pra todos. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir e indicar o podcast Papo Imobiliário para as outras pessoas. Aguardamos você. Tchau!